E eu vou trazer o JB, esse comunicador, jornalista, meu amigo pessoal, que vai falar um pouquinho da história da nossa região, um pouquinho do contestado e principalmente da sua história, que começou lá atrás e a gente historicamente tem uma parceria aí de anos, né? O JB me conhece aí já há muito tempo, foi amigo do meu saudoso pai e é um prazer trazer ele aqui. Já está no ar conosco, seja bem-vindo, JB, é um prazer. Eu que tantas e tantas vezes já concedi, tive o prazer de conceder entrevista para você, meu amigo. Agora você aqui falando conosco. Seja bem-vindo ao programa Minha Terra, ao quadro Minha Terra, Minha História. Marcelo, que prazer, boa noite a você, boa noite às pessoas que te acompanham, né, os ouvintes e aquelas pessoas que te seguem também aí no seu programa. E o nome já diz tudo, né? Para mim, como diz o ditado, você que já me concedeu algumas entrevistas, hoje estar contigo aqui é uma honra muito boa mesmo e obrigado pelo convite. É isso aí, JB. A gente tem que contar as boas histórias da nossa região, é óbvio que a gente vai contar aqui. JB, você é formado em comunicação, conta um pouquinho da tua história para os nossos telespectadores aqui. Você que estudou aqui no Vale do Iguaçu, nas Gêmeas do Iguaçu, tem uma história aqui na região. Afinal, Calmon e Matos Costa é muito perto, né? Nós estamos falando do Vale do Contestado. Já já nós vamos falar do Contestado também, que você também tem uma bagagem enorme sobre essa história rica nossa. Mas conta um pouquinho da tua vida pessoal, como que começou a tua paixão, o teu gosto pela comunicação e tudo que você se tornou até hoje. Marcelo, em rápidas palavras, Marcelo, eu quero contar que eu comecei lá com 6 anos de idade, né? Meu pai, eu gostava de escrever bastante, copiava de cadernos que vinham para a escola. O meu pai queria para mim. Eu gostava de ouvir rádio, né? A Rádio Record de São Paulo, as emissoras de rádio na época de Porto União, e a gente ficava imaginando você dentro do rádio, tal, como é que aquele homem falava, como é que tocava aquelas músicas bonitas, né? Então era um sonho de menino. E como eu gostava de estudar bastante, escrever redação na escola, meus professores começaram a seguir. E eu, de tanto ouvir rádio, eu lia minhas redações de uma forma assim, digamos, jornalística, né? Mas eu aprenderia isso muito depois. Aí, Marcelo, com 9 anos de idade, o Marquides Muri, o Alcides Boff, que depois o Alcides ia ser meu patrão, né? Eles me convidaram para fazer uns anúncios nos alto-falantes da Igreja Católica de Calmon ali, e lá com meus 9 anos de idade, né? Eu fui para lá fazer uns anúncios e antes disso também conheci teu pai lá na famosa Rádio Cipó de Calmon, né? Que Orlando foi o primeiro a colocar uma emissora de rádio, sair na rua lá para o pessoal ver se estava pegando em AM, lá naquela época, nos anos 78 ainda, né, Marcelo? Então, lá já tinha 10 anos de idade naquela época. Então começou ali, né, Marcelo, aquela paixão por rádio. E foi se estendendo com o tempo, até que em 1989 eu fiz o primeiro teste para locutor de rádio, na Rádio Verde Vale FM. Naquela época o rádio era a coisa do momento, né? E ali não houve condições de eu entrar na rádio naquela época. Um amigo meu, que hoje ainda está nos microfones aí de União da Vitória em Porto União, me convidou e me levou para a Rádio Educadora, né? Lá eu comecei um programinha, né, aos domingos, de 1 hora de programa, gente, o Jornada do Sucesso. E ali que foi o início, né, da minha carreira, digamos, em rádio. Ali daí a gente foi para Canoinhas, trabalhou em Canoinhas e também fizemos algumas participações em algumas emissoras de rádio. Então, Marcelo, essa vida de rádio vem lá de Calmon mesmo, ouvindo rádio, vendo teu pai trabalhar, e a paixão nasceu a partir dali. E são anos e anos de história, né, JB? Gente que eu cresci vendo o JB com o gravadorzinho dele, com o jornal, com a sua voz nos cerimoniais, nos eventos. Eu cresci vendo isso, né? Então você é uma referência aí na comunicação da região. E eu acho que muita gente aí vê você como uma referência de comunicador e principalmente de batalhador, né? Porque foram dias difíceis para chegar até aqui, né? Não é fácil, né, JB? Fazer o que você fazia numa cidade do tamanho que é a nossa, eu que sou natural daí também, não é fácil chegar a esse patamar, a esse nível, com pouca estrutura, pouco recurso, longe de tudo, né? Fazer o que você fez.
Então teve muitas pessoas, Marcelo, que também colaboraram para isso acontecer, né? E ali em Calmon se sabe, né? Gente que vem de família pobre, ainda de cor negra, não quero aqui também me autossaturizar, né? Pelo contrário. Marcelo, então, o senhor Alcides Boff, quando o primeiro mandato, quando Calmon virou município ali, e ele que me abriu a primeira chance. Eu, né, jamais tinha trabalhado como assessor de imprensa de uma prefeitura e comecei um trabalho cotelmo na Folha da Cidade, em Caçador ali. E naquele tempo a gente não conseguia nem mandar texto, né, Marcelo? Tinha que bater na máquina datilografar ali o texto, mandar pelo ônibus, tirar a foto, revelar, era complicado o negócio. Tá. E ali, passando algum tempo depois, né, eu ainda coloquei umas emissoras de rádio ali que não era, digamos assim, era pirata, vamos falar a palavra bem séria, né? Era pirata. Aí o Carlos Agostini me chamou para a Rádio União, eu devo muito ao seu Carlos Agostini ali, o Kaique, né? Me chamaram para a Rádio União, fiquei 13 anos na Rádio União, para você ter uma ideia, né? E durante esses 13 anos trabalhei aqui na Prefeitura de Matos Costa, trabalhei na Prefeitura de Calmon ali, e o seu Carlos sempre me incentivava. Mas o meu sonho era fazer uma faculdade de jornalismo, mas não tinha condições para isso, né? Aí o seu Carlos incentivando, aí eu consegui passar, nem precisou fazer um vestibular, porque eu fiz o Enem e já entrei direto na Uniuv, né, para estudar jornalismo, e foi uma bênção aquilo, né? A gente conseguiu estudar, e para fazer o TCC, Marcelo, foi uma coisa também bem, parece que a história veio ao nosso encontro. Aí eu resolvi fazer a história de Calmon, né, Calmon na Guerra do Contestado, o meu TCC. E para minha surpresa, lá no final da faculdade, a professora Faena, hoje o vice-prefeito de União da Vitória, aí, né, que era o nosso reitor na época ali, né, me chamaram e me deram uma notícia boa, que se eu tinha vontade de lançar um livro, eu digo, vontade eu tenho, mas não tenho dinheiro para lançar um livro, né, Marcelo? E aí a professora Faena, né, e também toda a equipe ali da Uniuv disseram, JB, se você fazer a paginação, fazer o livro, nós pagamos, a faculdade paga o livro para você. Eu digo, então vamos embora, né? E conseguimos, né, Marcelo? É na primeira vez na história que um caboclo, né, aqui de Calmon, Matos Costa, consegue lançar um livro, né? Até teve gente que duvidou disso. A gente fez a noite de autógrafo na Uniuv, lá em 2009, em 2010 fez em Calmon, né? Então foi uma noite de autógrafo muito histórica, né? Do primeiro livro lançado por um caboclo ali da cidade. E para mim foi um orgulho, né? Ver aquilo, você. Hoje a gente olha as fotos, né? De você assinando lá um livro, digamos, autenticando um livro para as pessoas que iam ler. E esgotou o livro e nós já temos mais um livro pronto que futuramente, para o ano que vem, ou lá para 2026, quem sabe já está na praça também, né, Marcelo? Então, se for contar toda a história, Marcelo, a gente vai passar todo o programa contando essa história maravilhosa. Então, a gente, né, levando um pouquinho ali, a gente traz um pouquinho da história. É isso aí, é isso aí. Isso é um orgulho para quem te acompanha, para quem te acompanhou, para quem sabe da luta. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil.